Doutora Simone Neves, doutor Marcos Lopes Heleno, aqui para mais um episódio do Pod Idoso, Vozes da Velhice. Se você está aqui, do outro lado, já fica aqui o nosso convite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um espaço incrível que construímos junto com a UPRJ, pensado para fazer e refazer conversas reais, necessárias e cheias de propósito. O Pod Idoso é isso, um lugar onde a experiência ganha voz, onde o envelhecimento é discutido com verdade, com respeito, com protagonismo. Por aqui você encontra histórias inspiradoras, reflexões importantes sobre envelhecer, sobre o cuidado, sobre a pessoa idosa, sobre institucionalização e também sobre direitos que são fundamentais e precisam ser reconhecidos. E é um conteúdo para você, para sua família, para todo mundo que se importa com esse tema. E me conta aqui, você está acompanhando a gente? Se ainda não, aproveita agora, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, ativa aquelas notificações para poder, assistir com a sua família o tempo que você quiser. E a gente também tá no Spotify, E não esquece de acompanhar nossas redes sociais, hein? Comenta lá, compartilha, porque quando você participa, a nossa conversa cresce e chega muito mais longe, atinge muito mais pessoas. E é claro, nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sem eles, isso aqui não seria possível. Farma Idoso, Odontocênio, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Vocês fazem nossos episódios especiais. E hoje temos um lanchinho especial da nossa querida Confeitaria Pituchinha, que alegra nossos episódios com delícias maravilhosas e especiais. E hoje estamos aqui cheios de expectativa porque trouxemos algo muito diferenciado, inovador para a pessoa idosa, que é o projeto Virtualidade. Estamos aqui com o médico, fundador, vice-presidente, Dr. João Razin, da ONG Virtualidade e a sua equipe. Seja muito bem-vindo, João. Simone, muito obrigado, Marcos. É um prazer meu estar aqui presente nesse podcast. Queria agradecer a UP, porque esse espaço aqui de voz para a gente poder falar sobre a pessoa idosa, todas as nuances aí do cuidado, de política, saúde. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar sobre isso. O prazer é nosso, né, doutor Marcos? A gente, aliás, olha, vou te falar, eu tava toda semana eu falava assim, vamos trazer virtualidade, virtualidade. A gente tava, liga para ele, Marcos. Eu vou ligar. Legal, viemos. Conseguimos bater as agendas. Então, doutor João, foi um prazer, poder conhecer o projeto Virtualidade através de uma assembleia que teve no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Até é importante colocar aqui para quem está ouvindo a gente, você que é uma pessoa idosa ou você está engajado na questão do direito da pessoa idosa, políticas públicas, defesa e proteção da pessoa idosa, compareça à Assembleia do Conselho Municipal do seu município. Não precisa ser do Rio só, Vários municípios, o Estado tem o Conselho também Estadual da Pessoa Idosa. Por quê? É um espaço, além de troca, de aprendizado, de conhecimento. E eu tive a grata surpresa de conhecer o Dr. João, o projeto Virtualidade. Falei, tem que chamar ele lá para o podcast, E fiquei encantado, fiquei maravilhado com o projeto. E aí eu queria saber, o que levou vocês, da ONG, do projeto Virtualidade, a pensar nesse tipo de ferramenta, para a pessoa idosa. Como que você acabou sendo inserido nisso? O nosso projeto, Marcos, ele surge, na época a gente ainda nem era formado médico, eu e o Lucas, que somos os dois fundadores, éramos ainda acadêmicos. Foi ele de 2020 para 2021, então eu estava ainda naquele contexto de pandemia. Nós dois estudantes universitários de medicina no hospital universitário, querendo ajudar ali a pessoa idosa, que a gente já transitava no hospital, então via que tinha diversos desafios quanto a pessoa que ficava internada, em isolamento, ainda mais com a questão da pandemia, a questão do isolamento ainda era mais presente. Sim, sim. Então tinha a questão do isolamento psicológico, que não podia ter visita. E a gente queria ajudar de alguma forma, só que a gente ainda era muito novo em nossa formação. Então a gente não podia estar na assistência diretamente, porque a gente nem tinha o conhecimento ainda teórico de medicina e tudo mais. E a gente sempre foi entusiasta de tecnologia. Então a gente falou, como é que a gente consegue incorporar tecnologias novas na vida de pacientes idosos, de forma a trazer algum benefício.
E a gente começou a ler, viu que já tinha sido publicado, ouvir podcast de saúde, na época estava tendo um boom de podcast de saúde, né, de 2020, 2021. Sim. E aí surgiu a ideia de realidade virtual. E a gente pensou, e se, né, a gente tentar levar esse aparelho, que eu trouxe aqui até, para as pessoas internadas. E a gente começou a pesquisar na literatura assim, científica, tinham muitos poucos relatos. Tinha um grupo no Canadá, que é o Prescribing VR, que é da Universidade de York, que estava começando a fazer lá. Eles tinham feito um estudo de feasibility em idosos, com um N assim, de 14 pessoas. Era um estudo mega recente, mas que tinha dado um parecer positivo, assim, que os idosos tinham se adaptado bem à tecnologia. Sim. E aí a gente falou, vamos levar isso para um professor nosso, para a gente ver se a gente consegue fazer com o paciente. E a gente levou, eu lembro até hoje do primeiro paciente, e foi assim, um sucesso Ficou encantado. absoluto de primeira. Que legal, que legal. E aí a gente viu, ó, tem algo que vai dar certo aí. E aí nisso a gente começa a levar para o hospital, em diferentes idosos, a tecnologia da realidade virtual, que acho que até vale a pena contextualizar aqui para o ouvinte, porque muita gente não sabe como é que é. Exato. A tecnologia é esse óculos daqui, que você coloca sobre a face, né? Nem vou colocar aqui, mas você bota assim, e você é transportado para um ambiente tridimensional, que para onde você olhar vai parecer que está visitando outro lugar. E com isso a gente consegue fazer visitas para praias, para pontos turísticos, jogo de futebol, show. E aí quem é cadeirante fica em pé, né? Consegue se imaginar em pé ali, né? Tem alguns passeios que são andando, tem até passeios aéreos. Legal. Enfim, museus, tem diversas atividades. E aí com isso a gente consegue tirar a pessoa que está ali no ambiente hospitalar, ou no LP, ou residência, que às vezes com alguma dificuldade de locomoção, né? Em mobilidade, enfim, de conhecer novos lugares, ou visitar lugares que eles já não vão há muito tempo. Sim. E aí a gente começou a fazer isso no hospital e a resposta foi muito positiva por parte dos pacientes. A gente via que, assim, trazia uma autoestima, uma melhora, assim, do humor do paciente. E a gente começou, na verdade, a perceber que isso mudava muita coisa na linha de cuidado. Não só para o paciente, mas para o cuidador, para o profissional da saúde que está trabalhando ali. Você via que tinha um fortalecimento de vínculo, você via que tinha um aumento da autoestima do paciente, você via que o paciente ficava mais colaborativo com o tratamento. Então a gente começou a ver, assim, diversos benefícios. E ele foi crescendo. E você, deixa eu te fazer uma pergunta, João. É tão interessante isso, né? Porque esse resultado deve impactar na melhora clínica, inclusive, também, né? Até em relação a neurotransmissores, né? Uma série de questões de pacientes até que estão até bem impactados, né? De uma forma ruim, né, na saúde, nos hospitais, né, quadros depressivos. E assim, vocês têm essa pesquisa, vocês trabalham em cima disso? Temos, a gente tem ali algumas linhas de pesquisa, na verdade, até como a gente tem esse berço universitário, é importante para a gente manter essa questão de pesquisa, né? A gente tem algumas linhas de pesquisa ainda com resultados prévios, nada publicado ainda, mas já exibidos em congressos. A gente tem uma linha de pesquisa realmente ali da qualidade de vida da pessoa internada, então a gente trabalha aí com essa questão do humor. A gente usa um questionário adaptado, que é o STAI de ansiedade, que ele mede ali diversos sentimentos humanos, tristeza, solidão, alegria, energia, raiva, e a gente mensura ali de 0 a 5 o quanto ele estava sentindo. A gente fez um estudo já com ele de mais de 100 pacientes. Que bacana. Como eles estavam antes da ação e depois da ação. E um estudo assim, muito positivo, mostrou que sempre depois da ação eles estavam menos estressados, com menos raiva, menos sozinhos, mais alegres, mais aventureiros. Socializáveis, né? Exatamente. É interessante, agora me veio uma coisa, né, assim, da gente até tentar fazer algo para paciente com demência, né? Isso é outra grande linha que a gente pretende começar a fazer desenvolver, também. Né? Isso. Porque, sem dúvida, eu acho que mexe muito com essa questão da agressividade do comportamento, né? Sim, a gente, assim, é curioso que quanto mais a gente pensa, mais surgem ideias. E, assim, as possibilidades são muitas e quando a gente começou a fazer o trabalho, tinha muitos poucos estudos publicados. Eu lembro que tinha ali talvez uns 20 a 40 estudos de realidade virtual em saúde. Hoje em dia, nossa, já são milhares. Mas a gente pode trabalhar para evitar delírio em pacientes que ficam internados, para demência. A gente
Nosso projeto trabalha mais com essas atividades contemplativas, não chega a ser jogo, a gente não coloca jogos, por exemplo, são só visitas a lugares. Mas, por exemplo, esse grupo que a gente até ficou colega deles do Canadá, chegou a visitar o laboratório deles, assim, outro nível, né? Eles fazem jogos até pensando em tratamento de demência, por exemplo, aquelas atividades que tem terapia ocupacional, eles conseguem fazer tudo aqui, simular, então bota, por exemplo, uns triângulos e uns quadrados flutuando, e aí o idoso tem que ir lá e selecionar as formas, enfim. Essas atividades, por exemplo, de terapia ocupacional, consegue fazer aqui. Fisioterapia trabalha muito com isso aqui, que você consegue estimular o movimento. Então, por exemplo, bota paciente com pedal, e aí você coloca ele num vídeo andando de bicicleta. E ele vai pedalando e se sente em movimento, né? Exatamente. Então tem E ainda tem o estímulo cognitivo ali, né? Cognitivo, assim, as possibilidades são infinitas. Quanto a gente mais a gente fala... Bacana, cara. A realização de últimas vontades. É engraçado porque, assim, é toda uma mensagem corporal, né? Você vê que ele comunica, né? Satisfação, né? E felicidade sobre o que ele está falando. E assim, eu suspeito para falar porque eu realmente me apaixonei pelo projeto, né? E uma coisa que certamente você deve ter muitas histórias, assim, de pessoas idosas, né? De reflexões que foram surgidas através da implementação da tecnologia. Separa algumas, assim, pense em algumas que você possa compartilhar com a gente. Tá, eu vou falar então, até que eu já citei ela, que foi a primeira paciente. Quando a gente fez a primeira paciente, a gente levou essa ideia para esse professor nosso, que é o professor Max, de geriatria, inclusive, da Unirio. E a gente levou essa ideia e ele falou, a gente foi preocupado, né? Que era muito novo, na época estava surgindo ainda a realidade virtual, ninguém sabia como é que funcionava. Então a gente falou, vem no dia de noite que o hospital está mais calmo e a gente experimenta para ver como é que vai ser. Aí ele já conhecia a paciente, era a Dona Maria. A gente foi lá, a Dona Maria era a senhora de 70 e pouquinhos anos, né? Já tem 5 anos, isso. E ela ia fazer uma cirurgia no dia seguinte. Era uma cirurgia assim, relativamente simples, eletiva, mas cirurgia a gente sempre fica preocupado. Sim. E ela especificamente estava muito preocupada. A gente chegou no leito dela, era o leito do Gafreira, que é assim, um hospital muito arrumado, mas um leito relativamente pequeno. Ela preocupada ali com a cirurgia, e parece que o cirurgião tinha acabado de falar com ela que a cirurgia ia ser no dia seguinte, tinha explicado como é que ia ser o procedimento, e aí o cirurgião saiu e a gente entrou no leito. E ela estava assim, super nervosa, estava andando em círculos assim, no leito, estava em pé, andando para um lado para o outro, nervosa mesmo. Quieta, ansiosa, né? Completamente ansiosa. E aí a gente se apresentou, falou, oi, Dona Maria, a gente tem um projeto aqui que a gente está querendo levar realidade virtual para pessoas internadas, idosos. A senhora tem interesse em experimentar? Ela nem sabia o que é realidade virtual, na verdade a maior parte dos pacientes idosos nunca ouviu falar. E ela topou. Aí a gente colocou um vídeo de praia, um vídeo simples assim, não era um vídeo que nem movimentava, só ficava sentado numa praia olhando o horizonte, as ondas, o sol, contemplando. A gente colocou 5 minutos. Aí ela sentou lá, tinha uma cadeira no leito, sentou lá, botou o óculos, ficou lá 5 minutos. E aí nisso a gente interagindo com ela, o que você tá vendo? Tô vendo a praia, tem muita gente? Não, tá vazia, tá no pôr do sol. A gente vai sempre interagindo, né, enfim, ambientando, né? Exatamente. E ela tava, assim, quando a gente começou, ela tava tremendo, tudo. Aí quando a gente tira o óculos, né, 5 minutos depois, Dona Maria tá calma, sem tremer, feliz da vida, com um sorriso no rosto, assim, outra pessoa. E sim, outra pessoa mesmo. Acho que foi muito chocante, assim, pra mim, porque realmente parece que mudou da água pro vinho, assim, outra pessoa mesmo, assim, calma, tranquila, falou que adorou a atividade. A gente ficou super feliz também, né, que a gente foi da primeira vez. Sim. E aí nos despedimos. Aí nos despedimos, fomos embora. Aí no dia seguinte eu volto pro hospital, aí o pessoal da enfermagem fala, gente, o que vocês fizeram com a Dona Maria? Ela ficou feliz da vida, logo que vocês foram embora, ela dormiu logo depois, dormiu tranquila, foi pra cirurgia sem estresse. Que legal, e aí, é delicado, né? E aí você começa a entender, né? Exatamente. O que você, olha que incrível, o que você pensa, você sente, e o que você sente, ele é autorrealizável. Exatamente. Né? E aí você mostra essa realização visual, né? Sim. Incrível, incrível mesmo. E assim, essa foi a primeira paciente. Quando esse foi o resultado do primeiro paciente, que a gente viu? Nossa, a gente precisa trabalhar mais nisso. Estamos no caminho certo. Exatamente. Né? Bacana. E uma coisa que eu queria perguntar também, assim, o que precisa para implementar o projeto, até para as pessoas poderem saber, até para que se tiver alguém que possa vir investir, patrocinar, né, fazer uma doação, né, para a ONG. Então, o que precisa para poder implementar o projeto e qual é o desafio para essa implementação? Sim.
O nosso projeto, a gente já desenvolveu, assim, já são 5 anos aí de jornada, a gente acabou desenvolvendo o know-how, assim, da abordagem, de estratégias de segurança do paciente, para evitar contaminação, porque bem mal está usando o aparelho ali em diversos pacientes. Risco de... A gente nunca teve nenhum caso, assim, de enjoo, nem nada, mas tem tudo no protocolo, caso isso aconteça. Mas eu tenho o nosso pessoal e a gente tem um aparelho, né, que é o óculos de realidade virtual. Aí pra gente, no caso, nós ONG Virtualidade, exercemos a ação, né, irmos até um lugar, basta a gente entrar em contato com a gente tem o Instagram, que é @ONG Virtualidade, ou o e-mail, contato.virtualidade@gmail.com, que a gente conversa, né, a gente tem o pessoal nosso, a gente atualmente atua, sempre assim, a gente diz que a gente tem lugares sede e a gente faz ações pontuais. Nossos hospitais sede hoje em dia são o Gafre, o Pedro Ernesto e o Antônio Pedro, que são hospitais da UERJ, da Unirio e da UF. Sim. São ações que, independentemente de pedidos, a gente está fazendo mais de uma ação por semana. São mais de 10 pacientes por semana nesses locais internados que recebem ação. E a gente faz ações pontuais fora. Então, ILPIs, outros hospitais, a gente já visitou o INCA, já visitou o NC de cardiologia, o IECAC de cardiologia. Então a IUP tá aberta. A gente faz essa parceria. Nossos associados aí vocês receberem. associados, para as pessoas idosas institucionalizadas, que muitas vezes, né, tem algum tipo de problema de movimentação. E aí é interessante, às vezes ele quer ir no jogo do Flamengo, como a gente estava conversando, né? Sim. Não consegue. E aí, de repente, ele se vê dentro do. Olha, eu vou te jogo, falar, né? que eu tenho um tio que está institucionalizado. Eu pensei muito ele nele. é tricolor, enlouquecido, só que ele tem Parkinson e tem, assim, já muita limitação, né? E seria muito interessante, assim, eu tenho certeza que, eu não sei se vocês têm esse ambiente, né, de times, né, e que ele ia ficar extremamente feliz. Bacana, o jogo de futebol é um dos mais pedidos, curioso, né? A gente repara que tem uns temas que são muito pedidos, jogo de futebol, a gente tem uma linha de pesquisa, na verdade, também só de religião. Então, porque às vezes a pessoa idosa muitas vezes é religiosa, independente de qual seja a fé, né? E fica isolada, né? Porque não consegue ir no culto, na igreja, enfim. E a gente consegue transportar ela para esse ambiente também, realidade virtual. Então também é um pedido que tem bastante. Viagem, memórias antigas, são diversos pedidos, assim. E é algo que traz muita autoestima para eles. Sim. Que a gente vê que depois que a gente faz a atividade, ele tem assunto. Ele fala, eu fui no jogo de futebol. Então, quando vem alguém visitar ele tem mais assunto para falar, né? Além do que ele está vivenciando ali, seja na internação. Né? Uma novidade de vida também, como se uma fosse um experiência passeio, nova. né? Isso é uma das coisas que a gente acha que, assim, traz muita qualidade de vida. Que a gente vê que... assim, E não tem limite, né? Você mal vai pra qualquer lugar, comparando, se eu não sei quiser. se você lembra de uma visita que a gente fez num lançamento de imobiliário. Sim, que tinha a realidade virtual, que você ia andando, e aí que a na gente praia. Era muito legal, muito alegre, não né? não era assim? E aí você descia na varanda do apartamento. Pois e falava, tudo isso você pode ter com essa vista toda e tal. É uma imersão, é uma experiência. Aí a gente olhava assim, a onda vindo do nosso pé. E não é à toa que eles venderam rápido. Foi sucesso de venda. Sucesso de venda. Aproveitando que a gente está aqui na IUP, acho que tem tudo a ver. Em LP a gente começou a testar até na UERJ, que a gente tem contato lá com o pessoal do NAT também, né, que agora é no CERN. Núcleo de envelhecimento. Exatamente. A gente de fazer ações em conjunto, que aí, em vez de a gente faz a nossa ação padrão, a gente só leva no paciente e fica por isso. Em ação em conjunto, a gente consegue botar o mesmo vídeo em diversas pessoas, idosos no caso, e depois puxar uma roda de conversa sobre aquele tema. Que bacana. Então vamos supor que eles tenham ido visitar, não sei, Torre Eiffel. Então a gente consegue botar um vídeo lá de 5 minutos de Torre Eiffel, ali um grupo de 4, 5, até talvez 10 pessoas vendo o mesmo vídeo e depois de discutir aquilo. E você consegue fazer isso em LPI? Pretendemos. Mas é um plano que a gente tem já pensando em fazer. Hoje o desafio, por exemplo, para você poder trazer mais amplitude do projeto, alcançar mais pessoas, é o equipamento em si. É o equipamento e pessoal, né? Da gente conseguir levar o pessoal até lá, daí a importância da gente também conseguir tá entrando com novos financiamentos, novos apoios, porque a gente precisa de transporte, de alimentação, enfim, de levar o pessoal até o local da atividade. E até voluntários, né, que quiserem também ajudar, né, apoiar a causa. Mas acredito que voluntários a gente consegue um número considerável. Sabe, a gente hoje temos cadastrados
mais de 60 voluntários cadastrados. E são mais do que isso, porque sempre tem pessoal que, como a gente está em ambiente universitário, que ajuda, assim, são sim. mais de 100 que participam. Acaba prospectando, né, no próprio meio. E sim, pessoas de diversas áreas. A maior parte é profissional da saúde, acadêmico de medicina, nutrição, fisioterapia, enfermagem, mas hoje em dia a gente também tem um pessoal, até a nossa equipe que está presente aqui, né, de administração, ciência da computação, direito, design. Bacana. E isso é uma coisa muito bacana que a gente consegue também trazer esse assunto da gerontologia para essas outras áreas, né? Que às vezes a gente da área da saúde, para a gente da área da saúde já é um assunto que a gente assim, tem crescido muito, mas que ainda é muito talvez ali embrionário. Você vai para o ambiente universitário, você tem uma disciplina ou outra, mas que a gente ainda tem muita resistência para falar. Sim. Nas outras áreas, né, de conhecimento, então praticamente se fala menos. Você é advogado, talvez você se especializou nisso, mas você sabe que talvez na faculdade você não discute. Nada se fala, muito pouco. E assim, é muito interessante que isso ampliasse, né? Por exemplo, tem muitos pacientes que vão fazer exames e tem pânico, né? Não querem, principalmente ressonância, tomografia, né? Que vão entrar, eu vou entrar naquela máquina, e aí de repente faz antes. Você pode mostrar a sensação para tirar aquele preconceito. Sim. E aí a pessoa já ficar mais aberta, né? Um dos tipos de estudo que você mais encontra sobre isso, sobre realidade virtual, é para combate de fobias, assim. Que você consegue, que é mais ou menos essa ideia, que você consegue fazer a exposição da pessoa. Medo de altura. Botar ele dentro do elevador. Não ando no elevador de jeito nenhum, não entro no elevador. Aí você fala, vamos comigo? Exatamente. Eu vou com você, né? Tem alguns estudos. Eu boto o óculos, você coloca o óculos e a gente entra dentro do elevador. Você tá vendo? Olha, você tá me vendo? Entendeu? Olha que interessante. Que é a terapia de exposição, que eles falam, a psicologia trabalha muito com isso. Muito bacana. E assim, você vê hoje a tecnologia como um luxo ou uma necessidade? Essa tecnologia ou a tecnologia como um todo? A tecnologia como um todo, mas específico também voltado para o seu projeto. Porque você tem um olhar de uma pegada de tecnologia, um olhar digital, né? Sim. Eu acho que ela é um pouco dos dois, né? Em que sentido que eu falo isso? Que eu acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar. Ela é uma ferramenta. Como eu estava falando, a gente consegue fazer coisas incríveis com isso aqui. E assim como outras diversas tecnologias. A gente consegue trabalhar com essa parte de psicologia, com parte de fisioterapia, você vê a melhora do humor dele. Mas você não precisa do óculos de realidade virtual para fazer isso. Eu acho que isso é importante a gente falar também. A gente trabalha com esse material, é incrível, mas eu acho que é importante a gente falar, porque tem pessoas de diversas realidades que ouvem o podcast de vocês, que às vezes não tem acesso com condição de comprar um óculos desse, ou não tem a especialização, alguém que sabe mexer. Então, outros estados que infelizmente ainda não têm um projeto virtualidade. Exatamente. Podem convidar a gente, mas vocês não precisam se restringir a tecnologia para trabalhar com idoso, para trabalhar essa melhora da autoestima. Você tem outras diversas coisas que podem ser feitas. Sim. Inclusive, até puxando gancho com isso, eu acho que uma das coisas que mais traz o bem-estar para o idoso quando a gente faz atividade, mais do que o óculos, é o nosso pessoal. O óculos é só atividade, mas o que realmente toca eles é a visita. Ter alguém com carinho, indo falar com eles. Dando atenção. Exatamente, que a gente não está lá para fazer um tratamento médico, para dar uma injeção, para fazer um exame, a gente está lá para trazer um entretenimento, para conversar. Como eu falei, a gente coloca ele nessa atividade e começa a conversar com eles. Por exemplo, uma praia, é muito comum, né? A gente coloca eles, por exemplo, numa praia. Aí ele começa a falar, eu lembro que eu ia muito com meus pais em Saquarema. E aí você começa a perguntar, mas como é que era? Mas eu ia com meus irmãos e tudo mais. Que legal. E eles se emocionam às vezes? Muito frequentemente. Muito frequentemente. Se emocionam, trazem memórias. Então, assim, a gente usa esse material de tecnologia, né? Porque foi, enfim, nossa ideia foi o que a gente trabalhou. Sim. Mas mais do que a tecnologia é o nosso pessoal, que inclusive a nossa equipe, novamente, é sobre o contato humano ali, né? De você trazer novos assuntos, conversar, interagir, dar autoestima. Eu aposto que eles gostam muito, mas no final falam assim, você vai voltar? Acontece muito. Quando você vai me visitar de novo? Exatamente. Foi muito legal a experiência, mas quando você vem de novo? Então, assim, ainda que seja considerado um luxo e que infelizmente não é acessível para todos ainda, por ter uma melhora e por poder ajudar na qualidade de vida, né, numa questão de saúde, é uma necessidade, né? Então, assim, até políticas públicas têm que ser voltadas também para essa questão. Até porque você gera também
acessibilidade. Com certeza. A pessoa idosa que tem dificuldade de movimento, de deambular, ela consegue, através dessa tecnologia... Mas hoje é um projeto, experiência. né? Na verdade, vocês têm uma ONG, até porque, para quem nos ouve, a gente esclarecer isso. Sim. Mas, assim, existe alguma viabilidade privada para executar isso? Por exemplo, um hospital, uma ILPI, que queira contratar, né? Que queira, eu quero esse trabalho para mim. Como é que seria isso? Existe essa possibilidade, a gente ainda não trabalha, a gente hoje trabalha só com o SUS, que é até um SUS e ILPs em parceiras, mas é um desejo nosso sim, até de onde a gente surgiu e por toda essa... Já tem o know-how todo. Exatamente, o know-how, a gente surgiu no SUS, né? Hoje em dia tem iniciativas privadas, hospitais que têm equipes próprias, né, de realidade virtual. A gente ainda não trabalha com público particular. Hoje em dia, até assim, de curto e médio prazo, a gente pretende permanecer nível SUS ali. SUS. Que a gente percebe que tem uma demanda enorme e que você falou de necessidade ali. E é uma demanda que quanto mais a gente cresce, mais demanda tem. É uma coisa surpreendente. Sim. Mas existem iniciativas privadas que já trabalham. E a gente pode conversar, enfim, a gente tem planos. Porque às vezes, por exemplo, a instituição consegue uma doação para poder adquirir um equipamento. Só que ela não tem o know-how de poder usar esse equipamento de forma terapêutica, e vocês têm. Então, por exemplo, vocês podiam, né, ter um braço de uma consultoria para poder dar o treinamento para aquela equipe multi que trabalha naquela instituição. A gente trabalhou já com isso de treinamento. Inclusive, a gente já tem um treinamento ali mais ou menos consolidado, porque a gente surgiu no Gafre. Hoje em dia a gente tem uma equipe muito grande no Pedro Ernesto, da UERJ e do UF, né? E a gente desenvolveu toda essa metodologia de treinamento também, não só a metodologia da aplicação que a gente desenvolveu, como o treinamento do pessoal. Hoje em dia, o pessoal da UERJ são mais de 20, 30 pessoas capacitadas. Que bacana. E, João, me fala uma coisa. Quanto, em média, só por uma questão até de esclarecimento, é o custo de um equipamento? Então, a gente gosta do Oculus Quest, que ele tem uma qualidade de imagem um pouco melhor, mas fica na faixa aí de entrada de uns 3.500. Geralmente, todos nós são do mesmo modelo, tá nessa faixa de preço, 3.500. Podendo ir até 5 ali, alguns modelos mais recentes, que surgiu, acho que foi ano passado, retrasado, o Quest 4. Que é o modelo canadense? Não, ele é americano. É da Meta, né, da empresa que tá no Facebook. Sim. E aí tá nessa faixa aí, 3.500 a 5.000 reais. Bacana. Porque o que eu penso, né, como advogado, enfim, conhecedor dessa questão de políticas públicas, né, e das vertentes que a gente pode alcançar o financiamento público, uma parceria público-privada, porque assim, não é algo tão inacessível. Né? E verba pública tem para implementar políticas públicas. Sim. Então, se você tem ali, por exemplo, eu consegui aqui um termo de fomento, um convênio, uma emenda, enfim, que eu comprei 30 unidades dessa. Olha quantos idosos poderiam ser atendidos. Hoje, quantas unidades vocês têm desse equipamento? 5. 5. Nós temos 5 e a gente consegue fazer mais de 100 pacientes por mês. Ou seja, com 5 unidades você tem 5 pacientes por mês. E a gente Não, tem 100, mais de 100. Mais de 100 pacientes por mês. Com 5 unidades de óculos. Sim. Imagina, e a gente tem estrutura estrutura para ser maior. A gente tem pessoal capacitado, a gente tem a parte ali da gestão do pessoal funcionando. É só uma questão realmente de logística, da gente conseguir combinar com outras instituições para a gente fazer essas atividades e também do material. E daí a importância também da gente conseguir esse apoio para a gente conseguir levar para mais pessoas terem esse benefício. Mas a gente tem a estrutura assim, completamente funcional para expandir essas ações. E falando, hoje a gente está falando de um óculos, né? Para colocar facilmente numa face, mas deve ter algumas cabines, algumas coisas maiores, né? Hoje no mercado para essa realidade. Eu acho que existem, mas acho que são produtos muito diferentes, talvez. Assim, essas cabines, acho que são usadas às vezes para questões de simulação, assim, mas eu acho que pelo intuito assim, do nosso projeto, eu acho que é o óculos. E é só isso que você precisa levar no local? É só isso, a gente tem um kit, que além do óculos a gente leva o kit de limpeza, como eu falei, a gente tem até um CCH dos hospitais, a gente desenvolveu uma limpeza ali específica para evitar contaminação, tudo. Tem o kit de limpeza, a gente geralmente leva um questionário também, até para... Tem os questionários das pesquisas,
mas também tem questionário padrão para a gente avaliar a atividade, para saber o que a gente pode melhorar, se houver algum enjoo. Sim. Quando eu digo só isso é porque é o seguinte, ele é muito portátil. Muito portátil. A gente É bota na fácil mochila. você levar de um lugar para o outro. Isso que eu quero dizer assim, não é um telão, Não. uma parafernália Mas tecnológica. para quem entende? tem labirintite, você vê alguma contraindicação? A gente evita fazer, né, em alguns tipos de pacientes. Pacientes com labirintite, a gente ainda, por exemplo, um idoso com uma demência mais avançada a gente ainda não faz, enfim, por até motivos de segurança. Sim, perfeito. Problemas de visão também, né? Até alguma motivação de quadro de delírio para esses pacientes? A gente evita fazer qualquer pessoa que não esteja consciente ali, né, com a consciência ali completamente preservada. Se o paciente está em delírio e ativo, a gente evita fazer, tá? Tem pesquisas em desenvolvimento, nem nossas, né, lá de fora, vendo a viabilidade disso, mas por questão de segurança mesmo a gente evita, né, para não causar nenhum distúrbio ali no ambiente. Sim. Mas, em geral, a gente faz pacientes que estão ali em condições de, sem precaução de contato, né, com consciência mais ou menos preservada, cognição. Vocês já fizeram algum trabalho no INCA, não? Fizemos no INCA já a atividade. Que legal. A gente tem um contato lá, a gente já fez, não lembro se foram 2 ou se foi só uma ação. Mas a gente já fez uma ação no INCA lá, foi muito bacana, junto com o pessoal do INCA Voluntário, que é fantástico, o pessoal do INCA Voluntário mega abraçou a gente conseguiu fazer lá a atividade. E a gente está também com a linha de pesquisa começando agora também de pacientes oncológicos. Ah, que legal. Vai dar na resposta, na adesão ao tratamento. E agora conta pra gente agora a entrada de vocês aí no CONDEP. O que vem aí pela frente? Foi uma conquista, assim, a gente ficou muito feliz, né? Porque, como eu falei, a gente começou ali e quanto mais a gente crescia, mais a gente via que tinha demanda. Né? Então a gente foi abraçando outros hospitais, outras instituições. E isso aqui, até como eu estava falando, para você conseguir abraçar mais gente, você precisa de mais apoio. Não só de financiamento também, mas também apoio ali de você ter um know-how de gestão, de conhecer mais pessoas. Então foi muito importante esse passo que a gente deu de entrar no CONDEP para a gente estar participando ali desse espaço, né, de discussão, de desenvolvimento de políticas, de discussões sobre gerontologia, de gestão de pessoas idosas, enfim. Então para a gente teve tudo a ver, porque era um momento que a gente estava em crescente e agora a gente conseguiu estar num ambiente que discute isso. Que a gente consegue desenvolver novas propostas, que a gente consegue crescer nosso projeto, que a gente está em contato direto com ILPIs que precisam do nosso projeto. Então a gente consegue estar em contato direto ali com esse público. Então para a gente foi muito bacana, estar muito orgulhoso de estar fazendo parte do CONDEP, de poder discutir em nível municipal aqui, né? Porque E foi o primeiro projeto que vocês colocaram, assim, em nível de... Que foi apresentado? em que sentido? A nível municipal? Foi o primeiro projeto a nível municipal que a gente apresentou, né? A gente já fez diversas apresentações de menores, assim, congressos, em eventos, mas a nível municipal, em termos de políticas públicas, foi a nossa primeira participação. Bacana. E o projeto em si, né? Para poder captar o recurso em si, foi a primeira vez também que vocês apresentaram ou já tinham outros projetos apresentados antes? Para captação de recursos, assim, foi a primeira vez. A gente já tinha ganhado algumas premiações, assim, de eventos, congressos. A gente tem uma participação também universitária, que às vezes a gente consegue alguns fomentos, assim, por dentro das faculdades, mas em termos de fora disso, foi a primeira vez. Que bacana, que legal. E pra gente, assim, a gente na verdade já tinha esse sonho desde que a gente criou o projeto. Quando a gente viu que ele deu muito certo, a gente já pensou, a gente pode fazer em nível municipal. Vocês estão ligados à clínica Piquet Carneiro? Sim, da UERJ. A gente nunca fez ação lá, mas a gente está muito ativo na UERJ. Inclusive, talvez o nosso núcleo da UERJ seja o talvez mais ativo. Mais ativo, né? O maior número de voluntários, de ações. O Pedro Ernesto do Hospital. Seria interessante entrar na linha de mestrado e doutorado lá deles, né? Exato. Tem linhas bem legais. A gente já teve algumas propostas até de fazer mestrados correlacionados a projetos. Ninguém ainda comprou essa ideia. TCC de curso de graduação já teve, mas assim, a gente tem vontade assim, de fazer pesquisa, mestrado, doutorado, as portas estão mais que abertas. Bem legal. Porque a gente vê cada vez mais assim, pessoa idosa envelhecendo e a sociedade evoluindo,
né, se digitalizando, questão tecnológica, e a tecnologia assistiva, que é um dos casos, né, vai fazer cada vez mais parte do processo de envelhecimento. Sim. Né? E isso é bacana porque você quebra um tabu, você consegue mostrar que é possível. E qual seria a sua mensagem ainda para as pessoas que têm preconceito, medo com essa tecnologia assistiva? Como diz a própria palavra, né? É assistiva. Ela não está chegando para dominar o cuidado, não está chegando para passar em cima de ninguém ou de nenhum outro tipo de terapia. Como eu falei, uma assistência ao tratamento. Ela é complementar. Ela é complementar, exatamente isso, que eu estava até discutindo antes, né? Então, a gente soma diversos outros métodos de terapia, de gestão, para auxiliar no cuidado da pessoa idosa. É um plus, né? Talvez assim, um somatório. E que a gente viu que deu muito certo. E é muito, digamos, fácil de fazer, no sentido de que a gente consegue, com algo relativamente simples, trazer um benefício muito grande. Para executar, né? Facilmente. Exatamente. É uma tecnologia muito simples de repetir. Pode cortar essa parte. Não tem problema, né? Mas, então a gente, com toda a parte da saúde complementar, equipe multi, assim, diversos profissionais de saúde, a gente está complementando. Não é para temer a tecnologia. A tecnologia está aí para somar com o que a gente já faz há décadas, né, de tratamento. A tecnologia auxilia, ela facilita processos, agiliza processos, torna talvez ali a internação menos estressante ou negativa para a pessoa que está internada. Diminui talvez até o tempo, exatamente, de internação. Mas tudo isso só chega complementando a tudo que a gente já está desenvolvendo há décadas de cuidados. Sim, enfim, sim. né? Porque eu acho que a tua intenção, né, é sempre deixar bem claro que não é algo que vai substituir nada e que vai trazer uma fórmula mágica, né? É algo realmente complementar e o que a gente realmente precisa, né? Nesse ambiente assim, de podcast, de fala, que a gente fala para um público muito grande, a gente precisa falar disso. Sim, né? sim. Então, é para tirar o medo, né? Principalmente a gente que é profissional, né, da Exatamente. área, né? A gente tem preocupação em estar passando a informação correta, né? Porque senão falou assim, fui lá, o doutor João falou que, olha, a partir do momento bota o óculos, acabou, pronto. Tô curado. É um dever, né? É um dever da gente esclarecer que, assim, não é para passar em cima de ninguém, muito pelo contrário, para a gente complementar, ajudar os demais profissionais de saúde, cuidadores, pacientes a ter uma vida mais fácil, né? E eu tô pensando assim, eu fiz uma visita ontem para uma ILPI filantrópica e eu tive a oportunidade de participar de uma aula de dança adaptada, com cadeirantes e tal, e foi bem especial. E eles estavam muito animados, né? E era um ambiente de dança de carnaval. Portadores de necessidades especiais. Não é doutor Marcos, porque o doutor Marcos é que ele me corta. Olha as palavras. E aí sim, foi bem bacana, bem especial, porque eu vi a alegria deles com movimentos adaptados que eles podiam fazer de dança, com a mão e tal. E aí eu pensei agora aqui, imagina, porque estava tendo marchinha de carnaval, sabe? Eu pensei, imagina eles se vendo no meio do sambódromo, fazendo essa dança e tal, que especial seria, né? Você lembra quando eu falei que quanto mais a gente pensa, mais surge? Exato, cara. Exatamente. Aí eu já pensei em usar a dança adaptada com a realidade virtual. Porque vai aguçar os sentidos e tal. É super factível. Tem até um paciente também que marcou muito, eu não vou lembrar o nome dela, que já foi bem no começo do projeto, mas ela era passista da Mangueira. E ela estava, enfim, internada com uma questão bem complicada, assim, a internação com prognóstico reservado, e a gente levou ela para desfilar, né, na Sapucaí. Quer dizer, não levou ela para desfilar, virtualmente. Sim, virtualmente. E foi incrível, assim, porque a gente conseguiu um vídeo da Sapucaí que era de 2 anos antes, então ela sabia todos os samba-enredos. Que legal. E aí a gente botou ela no vídeo e ela, assim, cantando todos os samba-enredos, e aí explicando o samba-enredo, a história por trás do samba-enredo de várias escolas, e assim, foi emocionante, foi bacana. Então, assim, super E é gratificante, né? Você perceber que o outro, você conseguiu alcançar, conseguiu tocar no coração dele, né? Melhorar um pouco a vida do próximo. Às vezes faz mais bem pra gente do que eles, muito incrível isso, assim. E muitas vezes a gente aprende muito. Eu estava falando esse exemplo do samba, mas, por exemplo, também teve outro exemplo, lembrando agora, de um senhor que queria ir para Versalhes porque ele era historiador e ele tinha uma fixação, não lembro se ele tinha um doutorado sobre Versalhes,
não lembro agora exatamente, mas ele tinha um conhecimento muito grande sobre o Palácio. E a gente colocou ele para fazer uma visitação virtual, né, no Palácio de Versalhes, e ele explicando assim, tudo, assim, o piso. Ah, não, a madeira desse piso a França trouxe da Polônia, não sei de onde. Esse busto daqui é do rei francês do século XV, não sei quando. Então a gente aprendendo muito, assim. Então a gente, como cuidador, acaba também tirando muito dessa experiência, é muito bacana. E normalmente o tempo que ela fica com o óculos é quanto tempo? A nossa atividade padrão, que é a maior parte dos pacientes recebe, geralmente entre 5 a 15 minutos. É relativamente curto. Mas pode estender um pouco mais? Pode estender mais, é mais por questão de logística ali mesmo do pessoal, da gente conseguir fazer em mais pessoas. Mas é isso, adaptação, a gente tem a nossa ação padrão é essa, padronizada, mas a gente faz ações especiais de vez em quando que duram mais tempo, enfim. Legal. Uma coisa que você falou que eu achei legal, assim, esse pré-operatório, né? Eu lembro que meu filho foi fazer uma cirurgia, ele estava em pânico, a primeira vez que ele foi operar, foi um hospital Juta Batista. Juta Batista. E ele entrou, nunca tinha visto isso na minha vida, na sala de cirurgia, naquele carrinho elétrico, dirigindo. É muito bacana. E ali, cara, foi embora toda a angústia dele e tal. Então, assim, isso também é sensacional. Porque você adapta, né, aquela questão, traz uma experiência legal antes de um impacto que você vai ter ali, né, de um momento complicado, complexo, e você suaviza. E a pessoa já entra já com outro tipo de pensamento, né, com outro Muito tipo de mentalidade positiva, e claro que a cirurgia vai ser um sucesso, o pós-operatório vai ser um sucesso. Exatamente. Muito legal, cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns Muito mesmo. Muito interessante. Aí eu tá aqui, ó, já de mão levantada. Exatamente, já queremos implantar em todas as LPIs. Né? Vamos, a gente tem super vontade de fazer, disposição pessoal, só a gente combinar, Nossos conversar. gestores estão aí ávidos por isso. Começar devagar ali essa sementinha, vendo tudo certo, a gente... Vamos organizar isso. Estamos Doutor prontos João, para isso. muito obrigada aqui, ó. Chegamos mais uma vez ao fim, né? Um brinde aqui dos nossos patrocinadores, Muito obrigado. dos nossos livros aí. Ó, posso abrir aqui? Pode, Vai. claro. Depois, se você quiser, a gente assina. Pode, Farmedoso. Os livros aqui, da própria Simone aqui. Para Alzheimer. Muito obrigado, viu, gente? Nada, que isso. Obrigada, tá? Muito obrigado. Prazer, uma honra ter você aqui. Eu agradeço. Deixa uma mensagem final aí para os nossos gestores, dizendo que você vai levar a realidade virtual para os gestores da IUP. Gente, foi um prazer enorme estar aqui, como eu falei, esse é um espaço muito importante. Espaços para a gente falar sobre Deus é muito importante, a gente tem na Condep, tem na IUP, tem nesse podcast. A gente precisa de lugares assim. E para a gente trazer nosso projeto para mais lugares, crescer cada vez mais, a gente conta com vocês que estão ouvindo. A gente tem essa iniciativa de começar a fazer em LPIs, a gente faz em mais hospitais, tudo conversável. Então entre em contato com a gente, lembrando o Instagram, @ONGVirtualidade ou e-mail contato.virtualidade@gmail.com. E a gente tem um prazer enorme assim, de trazer essa tecnologia para a população idosa, em SUS em particular, parcerias públicos-privadas. Para a gente é muito gratificante a gente poder trazer essa tecnologia pensando na saúde do idoso e do bem-estar. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente poder falar sobre o projeto também. A gente que agradece. A gente agradece, foi bem bacana. Hoje o projeto Virtualidade nos mostrou que é possível aproximar, estimular, incluir, transformar a vida da pessoa idosa através de novas experiências. Mais do que ferramentas, estamos aqui falando de conexão, de autonomia, de qualidade de vida. A gente espera que esse episódio tenha aberto a sua mente e, principalmente, um olhar para o envelhecimento. Se você gostou, já sabe, esse conteúdo, compartilha com todo mundo que precisa ouvir essa conversa para a gente levar essa mensagem para muito mais longe. E é claro, não esquece de acompanhar o Pod Idoso aqui, também nas nossas plataformas, compartilha com todo mundo, porque essa conversa não pode parar por aqui. E até o próximo episódio.